um escolhido, você vai ser vaso usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus ajuda. Estaremos lendo também um subtítulo que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, Eclesiastes, capítulo 11 e Mateus, capítulo 13. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar ministrando a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida dos pastores desta igreja, pastor Evandro, pastora Cida, Deus abençoe. Louvo a Deus pela vida do pastor Edilberto, que nos fez o convite. Louvo a Deus também pela vida da irmã Luma, que está me acompanhando aqui, uma amiga que está aí na intercessão pela minha vida. E louvo a Deus por todos presentes aqui nesta noite, amém? Quantos acharam o texto? Diz amém? Diz assim, na minha Bíblia a tradução diz, Eclesiastes capítulo 11, verso 1: lança teu pão sobre as águas, porque o achará depois de muitos dias. Vamos para o texto de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, e estaremos lendo o verso 3. Mateus, capítulo 13, verso 3, que diz assim: e falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. Quero ler mais uma vez. E falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu para semear. Repita comigo: o semeador saiu para semear. Diga para o seu irmão que está do seu lado: você está semeando? Levante a sua mão e diga: Jesus, fala comigo através da tua palavra. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que eu quero te ouvir. Diz para o seu irmão: Deus vai falar com você nesta noite. Podemos sentar e dar uma linda salva de palmas para Jesus, amém? Para Jesus. Eu creio que os irmãos escutaram muito aqui sobre Eclesiastes capítulo 11, e eu quero rapidamente, nessa introdução, falar um pouco sobre aquilo que Salomão, ele escreveu com toda a sua sabedoria divina, inspirada pelo Altíssimo, para trazer essa clareza àqueles que o ouviam. E hoje nós temos esse texto maravilhoso, a qual ele escreveu dizendo que aqueles que semear, aqueles que lançar sobre as águas, ali, irmãos, tem uma promessa. Toda bênção, ela é condicional. Toda bênção, ela é condicional. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. E Salomão aqui não foi errado. Ele disse: se você lançar, você vai colher. Se você lançar, você vai alcançar, você vai receber. Ele diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de alguns dias, ou depois de muitos dias, você encontrará. Para que nós possamos entender esse texto, para que nós possamos compreender o que Salomão quis explicar, para nós possa ser um pouco difícil, mas naquela época, irmãos, era um costume, quando os rios, eles transbordavam, quando haviam enchentes, e Salomão aqui estava falando de um rio específico, ele estava falando do rio Nilo, e todas as vezes que choviam, épocas de chuva, e transbordavam-se os rios, então aquelas águas do rio Nilo, elas transbordavam, elas começavam a avançar sobre os campos, sobre os vales, e transbordavam, como muitos conhecem como a enchente. Ela pega toda a cidade. Nós vimos aí
praticamente do sul, o que aquelas águas aconteceram, fizeram naquela cidade. Então, quando as águas elas transbordavam, muitas pessoas, fazendeiros que tinham condições financeiras, e o seu celeiro estava abastado, o seu celeiro estava cheio, e as águas estavam transbordando nos campos. Então aquele homem, aquele fazendeiro ia até a sua despensa, ia até o seu celeiro, pegava um saco de semente, pegava esse saco de semente e lançava sobre as águas. E essas águas, as correntezas que estavam levando sobre os campos, faziam o próprio trabalho do homem, jogava aquelas sementes em todo o campo, em todo o vale. E quando a água abaixava, automaticamente aquela semente, ela lançava-se no solo. E de algumas semanas depois, ela vinha a nascer. Quando Salomão está dizendo, lança o teu pão sobre as águas, não é para você pegar o pão e jogar sobre as águas. O pão é simbólico, o pão significa semente. Ele está dizendo, se você tem uma semente, lança a semente, porque se você plantar, tudo que você planta, você colhe. Quando aqueles homens faziam, quando Salomão escreveu, eles tinham duas formas de fazer esta palavra acontecer na vida deles. Quando Salomão está dizendo, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você vai achar. Ele está dizendo, lança semente sobre o solo, lança semente sobre as águas, e depois de muitos dias você vai colher. Ele estava querendo dizer duas coisas. Primeiro, gratidão. E a segunda, ele estava querendo dizer produtividade. Quando alguém tinha alguma coisa sobrando na sua casa, ele não queria pegar só para ele. Salomão está dizendo, se você tem algo sobrando na sua vida, se você tem algo sobrando em você, reparte com seu irmão, não fique só para você, porque possa ser que um dia você possa precisar, e tudo que você faz certamente retornará para você. Salomão está querendo dizer, você fazendeiro, você homem agricultor, que está com seu celeiro cheio de sacos de semente, não espera apodrecer, não espera acabar, mas se você tem a oportunidade, quando a enchente chegar, pega essa semente, joga sobre as águas e dá para aqueles que necessitam e precisam. Fazendo assim, você vai ser abençoado. Essa era a primeira coisa, gratidão, generosidade. A segunda coisa era o que? Era produtividade. Quer dizer, se porventura um dia ele faltasse no seu celeiro a semente, acabasse o pão na sua casa, então ele pegava o seu barco, descia o rio, então ele ia até os campos e os vales, e ali um dia, lá atrás, um dia que ele lançou a semente no solo, a semente nas águas, ele poderia colher. Agora, se ele não lançasse a semente, ele nunca iria encontrar um campo cheio de fruto. Mas se um dia ele lançou a semente, certamente ele iria encontrar. O que Salomão estava querendo dizer? Ele está querendo dizer o quê? Nós queremos colher, nós queremos e nós receber. Nós queremos o nosso celeiro cheio, mas nós não estamos prontos para oferecer a semente, para produzir. Nós queremos a produtividade, nós queremos a colheita, mas não queremos o trabalho e não queremos perder aquilo que nós temos. Salomão está querendo dizer, você não vai perder aquilo que você tem, você vai ganhar, porque quando você reparte com um, com o outro, quando você reparte com o necessitado, você está construindo um celeiro no céu, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Em comparação ao livro de Mateus, capítulo 13, nós vemos aqui que Jesus, irmãos, ele conta uma parábola, e essa parábola, Jesus está dizendo assim, olha, o semeador, ele saiu para semear, o semeador saiu para semear, e sabemos aqui que ele semeou em 4 terras. A primeira não deu fruto, a segunda não deu fruto, a terceira não deu fruto, e a quarta vez que ele lançou em terra boa e deu fruto. Então, às vezes acontece que para nós recebermos a bênção do Senhor, nós não podemos apenas uma vez, eu vou semear, eu vou ofertar, eu vou ajudar alguém. Não, Jesus está querendo dizer, você deve praticar, isso deve ser um hábito na sua vida.
Isso não pode ser meramente por uma necessidade. Quando precisa, você vai lá e faz um voto com Deus. Você precisa, aí você lá vai e ajuda alguém. Não, Deus está dizendo para você aqui nesta noite, Deus quer que você seja um semeador diariamente. Deus quer que você seja um semeador sempre. Para quê? Para que quando você possa lançar, uma hora a semente vai cair em terra boa e Deus vai abençoar a sua vida. Às vezes nós queremos colher, nós queremos, irmãos, tomar posse da nossa bênção, mas não estamos dispostos a oferecer. Eu conheço um irmão, alguns anos atrás, ele chegou para mim e disse assim: pastor, já tem mais de 5 anos que eu estou orando para mim entrar numa empresa de ônibus. Ele era cobrador, ele queria ser motorista, e todo o ano ele fazia um teste, ele era reprovado. Ele fazia um teste, era reprovado. Todos os anos. E um dia ele chegou para mim e disse assim: olha pastor, eu vou fazer um voto com Deus. Se eu passar nesse teste, o primeiro salário que eu for receber, eu vou dar para a igreja. Ele fez essa prova com Deus. Porque às vezes, irmão, nós estamos só esperando que Deus faça, mas nós não estamos prontos para semear. É isso que Salomão está querendo dizer: lança o teu pão sobre as águas, lança o que você tem no solo do Senhor, lança aquilo que você pode lançar, para que você possa colher. Se nós não lançarmos alguma coisa em Deus, no solo do Senhor, na terra do Senhor, não tem como nós colhermos. Ele fez esse propósito com Deus, ele fez esse voto com o Senhor: se eu passar nesse teste, mais de 5 anos ele tentando, não passava, mas no dia que ele fez um voto com Deus, ele disse: o primeiro salário que eu receber, eu vou dar na casa do Senhor. E ele fez o teste, o que aconteceu? Passou de primeira, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele foi e cumpriu o voto dele, do primeiro salário que ele recebeu inteirinho para a casa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos dispostos a oferecer, Deus ele sela. Nós conhecemos, irmãos, a história de Ana, que pediu um filho para Deus. Todo ano, diz a Bíblia, que ela ia em Jerusalém e pedia: Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. E a Bíblia diz que todo ano ela fazia a mesma oração, e todo ano a resposta era não. Todo ano a resposta era não. E ela estava frustrada, envergonhada, porque todas as suas amigas, todas as suas parentes tinham filhos e ela não poderia ter filhos. E ela orava. Às vezes, irmãos, nós estamos orando. Às vezes você está perguntando: eu estou orando, eu estou indo na igreja, mas quem sabe você não está fazendo a oração certa. Porque a oração para Deus responder é a oração que está alinhada com a vontade de Deus. Quando você acerta a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a sua oração é respondida imediatamente. Sabe por quê? Porque naquela época estava faltando profetas. Naquela época estava faltando homens de Deus. Diz a palavra, irmãos, que Elias, sua casa havia corrompido. Não tinha mais um homem de Deus. E Deus estava procurando alguém. E quando Deus estava procurando alguém, não tinha ninguém que pudesse encaixar nos planos de Deus. Então Deus teria que pegar alguém novo, uma criança, e preparar essa criança para ser o novo profeta, o novo sacerdote da casa de Deus. Mas um dia que Ana entrou no templo e ela mudou a oração, ela disse: Senhor, todo ano, Deus me dá um filho. E Deus não é que Deus não ouvia, Deus não respondia. Mas o dia que ela mudou a oração, disse assim: Deus, se o Senhor me der um filho, eu devolvo para o Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu devolvo para o Senhor. E o que aconteceu? Deus respondeu a oração dela. Na mesma hora, levantou o profeta, o sacerdote, e disse: vai para a tua casa, porque Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua oração. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você vai achar. Ela foi ali, irmãos, e lançou a semente. Deus, eu vou te dar esse filho. Assim acontece na nossa vida. Quando nós não estamos, irmãos, não estamos preparados para oferecer, nós não estamos preparados também para receber. Se você não está preparado para dar, se você não está preparado para oferecer, você não está pronto para receber. Sabe por quê? Porque Deus trabalha em conjunto com o homem, irmãos. Deus trabalha em cooperação com o homem. Deus pode fazer um milagre na sua
sua vida, Deus pode fazer o sobrenatural, Deus pode fazer o impossível, mas Ele está esperando que você faça a sua parte, para Ele fazer a parte dele. Se você lançar, pode ter certeza que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente, e você vai ver o milagre de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que tinha uma época que eu estava precisando de uma bênção, eu precisava de uma porta da parte de Deus, e eu estava orando: Senhor, abre essa porta, abre, Senhor. E não vi as respostas. Mas um dia, irmãos, chegou o final do mês. Quando chega o final do mês, parece que o dinheiro some, né? É comigo só acontece isso. Chegou o final do mês, estava naquela prova. E aí eu estava indo na reunião da minha filha, e a escola era perto de casa, e de repente, na rua, eu encontrei uma nota de R$5. R$5, para quem não tem nada, já é muita coisa, né? Eu fiquei feliz. E quando eu olhei para aquela nota de R$5, eu peguei ela, uma nota novinha, parecia que tinha saído do banco, no chão. E eu fiquei assim, olhando, incrível aquilo. Aí eu olhei para cima e disse: Senhor, eu sei que o Senhor que lançou essa nota aqui, porque é impossível. Uma nota sem dobrar. E eu peguei aquela nota, coloquei no bolso, depois fui para o culto. E quando chegou no culto, nós estávamos no ofertório, e a mensagem era essa. E aquela viúva, que tinha apenas 2 moedinhas, lançou tudo que tinha. Jesus, o Senhor me deu, agora o Senhor tomou. E eu fui, irmãos, peguei aqueles R$5 e dei com alegria, dei com prazer. Sabe por quê? Porque o Espírito falou ao meu coração. Quando o Espírito de Deus fala, quando o Espírito de Deus fala com você, você não tem dó, você não tem medo, você vai com fé, aleluia. E eu peguei aqueles R$5 e ofertei. Tudo que eu tinha era R$5 que eu ofertei. Era, irmãos, mais ou menos 8h10, 8h15 a hora do ofertório. Quando foi 8h40, eu recebi uma mensagem que Deus tinha abrido a porta para mim. No mesmo dia, praticamente, irmãos, foi minutos ali. Nem meia hora depois que eu ofertei, Deus abriu. Sabe por quê? Deus estava esperando um sacrifício, Deus estava esperando uma oferta, Deus estava esperando eu lançar a semente. Quando você lançar a semente, Deus vai olhar para você e vai fazer essa semente que você lançou ser abençoada para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia fazer isso, ele poderia fazer sem que eu ofertasse, poderia. Mas Deus, irmãos, Ele quer aumentar e acrescentar a nossa fé. Ele trabalha em conjunto e em cooperação com o homem. Deus está olhando para você, está esperando. Às vezes, irmãos, nós temos dó de lançar. Às vezes você vê alguém precisando. Às vezes você dá o seu dízimo. Você vai dar o dízimo e você acha que o seu dízimo é apenas aquela obrigação e só isso, pronto, acabou. E às vezes acontece, alguém precisa, às vezes a igreja precisa, às vezes algum parente precisa, e você diz: não, já fiz a minha parte, já dei o meu dízimo, já contribuí. Às vezes nós ficamos presos numa lei, mas Deus, Ele quer, irmãos, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus, Ele quer provar a sua fé. Deus, Ele vai provar, aprenda isso. Aprenda isso aqui que o Espírito Santo está mandando dizer para você. Deus, Ele vai provar aquilo a qual o seu coração está mais preso. Aquilo que o seu coração está mais preso, é isso que Deus, Ele vai provar. Foi assim que aconteceu com aquele jovem rico. Ele disse: Senhor, eu obedeço todos os teus mandamentos. Deus olhou para o coração daquele jovem e viu que tinha alguma coisa que ele não obedecia. Deus enxerga, irmãos, o nosso coração. Deus enxerga o que está aqui dentro. E o Senhor Jesus diz para aquele jovem: olha, pega tudo que você tem, dá aos pobres e me siga, e você vai encontrar um tesouro no céu. Aquele jovem fez o quê? Fechou seu coração e foi embora. Deus, irmãos, Jesus não queria que ele fizesse isso. Deus estava mostrando para ele aonde o seu coração estava preso. Deus, irmãos, não iria praticamente, Jesus não ia dizer para ele: olha, larga tudo. Mas Deus está mostrando para ele: você diz que obedece todos os mandamentos, você diz que obedece seu pai, sua mãe, que você não faz isso, não faz aquilo, mas eu vou mostrar para você que tem uma coisa que você não faz. Aí o Senhor mostrou: pega o que você tem e dá aos
pobres e depois me segue. E ele fez o quê? E enxergou que o seu coração estava preso nas coisas da terra. Deus tem horas que vai provar a sua fé. Foi assim que Deus fez para Abraão. Deus fala para Abraão: Abraão, dá o seu filho que você tem para mim. Abraão diz: eis-me aqui, Senhor. Ele pega o seu filho, leva até no monte e vai oferecer para Deus. Quando ele vai oferecer para Deus, Deus permitiu? Deus permitiu? Mas Deus queria ver o quê? A intenção do seu coração. Quando Deus viu a intenção do coração de Abraão, Deus falou: opa, não precisa fazer. Era somente um teste. Diz para o seu irmão: Deus está testando você. Quem sabe Deus está testando você. Quando Deus quer nos ensinar, Deus ele vai fazer circunstâncias aparecer na nossa vida, para que você aprenda. Enquanto você não passar no teste de Deus, você vai continuar naquele teste sempre, até você passar. Quando Deus, irmãos, ele fala para Abraão: sacrifique o seu filho, é porque Deus queria provar o seu coração. E depois o próprio Deus fez o que? Providenciou para ele. Nesta noite Deus está providenciando para você aquilo que você necessita e precisa. Se você tem lançado a sua fé no Senhor, se você tem lançado a semente no Senhor, Deus ele vai prover para você. Quando Jesus ele encontra Pedro, Pedro estava lavando as redes, decepcionado, porque depois de uma noite inteira pescando, uma noite inteira lançando a rede, ele não pegou nada. Diz comigo assim: Pedro não pegou nada. Quem sabe você está orando. Quem sabe às vezes você está fazendo tudo certinho, mas quem sabe está faltando uma coisa você fazer: esperar ouvir a voz de Deus e você lançar a sua fé na palavra do Senhor. Quando o pastor, quando os responsáveis fizeram essa campanha, esse propósito, é para quê? É para trabalhar a sua fé, é para que você possa alcançar, sair da sua zona de conforto, mexer com você, para que você seja mais abençoado daquilo que você já é porque Deus quer te abençoar, Deus quer entregar coisas grandes na tua vida, mas enquanto Deus não mexer com a sua estrutura, não mexer no seu coração, não mexer naquilo que está mais agarrado ao seu coração, não tem como Deus abençoar você. Deus ele chama Pedro: Pedro, vem comigo, entra no barco e me leva ao alto mar. Olha aqui, irmão, presta atenção. Pedro era pescador profissional. Ele acaba de conhecer um homem desconhecido. Pedro coloca um homem desconhecido dentro do seu barco. Ele leva ele para alto mar, aonde ele não pegou nada a noite inteira. Aquele homem desconhecido fala para ele: lança a rede desse lado. Lança a rede desse lado. Como é, irmãos? Como é para você? Como é para você chegar nessa situação? Às vezes, se um parente seu, um amigo seu que você ama, chega para você e diz assim: olha, tem como você me emprestar 50 reais que eu estou precisando ali para inteirar, para comprar um gás? Por ser seu amigo, por ser alguém que você ama, quem sabe você vai abrir a carteira, vai mandar um pix que vai ajudar. Mas se chegar alguém desconhecido que você nunca viu, chegar para você e dizer: você pode me ajudar com 50 reais para me comprar um gás? Qual será a sua atitude? Deus vai provar você, Deus vai testar você. Um homem desconhecido entrou no barco de Pedro e está dizendo para um pescador profissional, dizendo: se você lançar ali, você vai pescar. Se você lançar ali, você vai pegar peixe. Deus está quebrando a estrutura de um homem de coração duro, que não gostava de levar desaforo para casa. Mas ele fez o quê? Pela tua palavra obedecerei. Pela tua palavra lançarei a rede. Ele lançou a rede, diz a palavra, que a rede estava quase rompendo, porque não estava aguentando tanto peixe que ele pegou naquela hora. Ali ele conheceu que aquele homem desconhecido era o Messias, Jesus de Nazaré, que veio mudar a vida dele para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe, isso aqui é revelação
Santo. Quem sabe no seu barco existe um homem que você ainda não conhece. Quem sabe no seu barco existe um homem que ainda você não conhece. Você ouviu falar que Jesus faz, que Jesus fez, que Jesus fará, mas quem sabe você ainda não experimentou esse homem Jesus que está com você, querendo fazer sinais, prodígios e maravilha na tua vida. Aleluia. Quem sabe você está agindo com as suas próprias mãos. Pedro passou a noite inteira lançando a rede diante da sua experiência. Eu vou lançar aqui porque aqui eu já peguei peixe, eu vou lançar ali porque ali eu já peguei peixe. Mas Jesus chegou ali e disse: agora você vai lançar onde eu mandar. Quem sabe você já fez tanta coisa, você já lançou tantas coisas conforme a sua vontade, mas Deus está dizendo aqui nesta noite: lança conforme a vontade do Senhor, lança diante da palavra dele, espere Deus falar com você, para que você possa agir, e assim você vai colher para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Quem pode aplaudir a Jesus? Eu quero finalizar aqui, irmãos, com uma oração. Eu quero orar pela sua vida, pedir a permissão dos pastores, amém? Para nós colocar de pé, fazer uma oração, para que Deus, Ele possa abençoar nossas vidas. Quantos aqui necessitam e precisam de uma colheita? Levante a sua mão. Lança teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, você vai achar. Quando você lança a semente, pode esperar que o milagre ele vai chegar. Uma hora ou outra, o milagre vai chegar. Deus, Ele olha para a sua vida, Ele está esperando uma atitude sua. Hoje você ouviu a palavra, mas a partir de agora, Deus Ele pode começar a testar você. Deus pode começar a provar você. Às vezes Deus vai pedir coisas para você, que você vai dizer assim: mas isso, Senhor? E é naquilo que você acha mais estranho, é naquilo que você acha que é impossível, é nessa hora, nessa fase, que Deus Ele vai provar você, porque Deus Ele quer testar a sua fé, Ele quer testar a sua obediência, Ele quer testar você. Quem sabe você precisa de uma porta de emprego, quem sabe você precisa de uma porta aberta, quem sabe você precisa de uma providência divina, quem sabe você precisa de um socorro, quem sabe você está aqui nesta noite, você já chorou, você já pediu para Deus, você já clamou, você já gritou, e até agora nada, mas o Senhor está dizendo aqui: lança aos pés do Criador, lança aos pés do Senhor, porque se você lançar a sua ansiedade, se você lançar os seus medos, se você lançar as suas preocupações, se você lançar diante do Senhor, pode ter certeza que você vai colher. Deus nesta noite está aqui para colher, Deus está aqui nesta noite para tomar posse de tudo aquilo que você lançar diante dele, para que ele possa transformar em bênção, em vitória, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe você tem lançado somente lágrimas diante do Senhor, e essas lágrimas que Deus Ele vai colher, essas lágrimas que Deus Ele vai fazer milagre acontecer. Eu quero nessa noite levantar esse clamor aqui, esse clamor, aleluia, para que o Senhor Ele possa achar em você, aleluia, um coração que está disposto a semear, um coração que está disposto a lançar diante do Senhor tudo aquilo que Ele pedir para você. Você nesta noite vai ser um canal de bênção para ajudar outras pessoas. Deus quer te abençoar, Deus Ele quer provar a tua fé, Deus Ele quer, aleluia, derramar bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Mas Deus também quer que você se importa com o seu próximo, Deus também quer que você se importa, aleluia, com os necessitados, porque quando você lança, aleluia, nos pés do Senhor, quando você ajuda alguém, você está lançando na terra boa, e quando você lança na terra boa, vem colheita, aleluia. Quem sabe você está esperando Deus fazer tudo, mas Deus está esperando você tomar uma atitude. Toma uma atitude, aleluia, haja, aleluia, lança nos pés do Senhor, peça para o Senhor Jesus Cristo provar a tua fé, aleluia, aumentar a tua fé, para que você seja abençoado. Eu quero orar por você nesta noite, amém? Vamos orar ao Senhor nesta noite. Feche seus olhos e vamos
levantar um clamor aqui para que Deus, Ele possa trabalhar no nosso coração, para que possamos tornar um semeador na casa dele, para a glória do Senhor Jesus. Senhor, nesta noite, nesta hora, Pai, nós queremos clamar, nós queremos orar, Senhor. Nós estamos aqui diante desta igreja, nós estamos diante aqui desse propósito. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Se nós não lançarmos, como que nós vamos achar aquilo que nós não lançamos? Se nós não plantarmos, como nós iremos colher aquilo, Senhor, que almejamos? E nesta noite o Senhor nos ensinou: aquele que lança certamente vai colher. Se estamos dispostos a lançar, nós iremos ao Senhor colher também. Quem sabe, Senhor, nós estamos com nosso coração duro, nós estamos com nossas mãos fechadas, nós estamos muitas vezes esperamos que o Senhor venha fazer tudo, e nós não estamos dispostos a sacrificar aquilo, Senhor, que nós temos para lançar diante dos pés do Senhor. Mas nesta noite, ó Pai, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta, Senhor, a nossa fé, que nós possamos ter fé, que nós possamos te ouvir, Senhor, que nós não vemos, ó Pai, endurecer o nosso coração, mas que possamos crer, Senhor, que o Senhor está no controle, que possamos crer que o Senhor está no nosso barco, que possamos crer, Senhor, que o Senhor está nos ouvindo, que está conosco, assim como foi na vida de Pedro. Ele lançou, Senhor, aquela rede e ele alcançou, ó Pai, a pesca maravilhosa. Senhor, pois cremos, ó Senhor, que quando nós ouvimos a tua voz e obedecemos, nós iremos, ó Pai, alcançar o sobrenatural. O Senhor vai testar a nossa fé, o Senhor vai provar aquilo com o nosso coração mais está preso e agarrado nesta terra, mas isso o Senhor vai trabalhar pouco a pouco, para que possamos ser, ó Pai, generosos, para que possamos lançar, não ter dó de lançar, não ter dó de plantar, porque aquele que planta, ele colhe, aquele que lança, certamente ele vai receber, como diz a tua palavra: pedi, dai-se-vos-á, batei, a porta vai se abrir, aleluia, buscais e achareis. Se nós, Senhor, não bater, se nós, aleluia, não, ó Pai, procurar, se nós, ó Senhor, não lançar diante de ti, nós não vamos alcançar. Mas nesta noite nós clamamos a ti, Senhor. Olha esta igreja orando, contempla esta igreja clamando, contempla esta igreja, Pai, buscando a tua face, pedindo ao Senhor que prepare o nosso coração, que possamos ser um semeador, que possamos ser um semeador, ó Pai, não somente na igreja, mas na vida do nosso irmão, na vida do nosso próximo, aonde nós estivermos, ó Pai, nós possamos crer, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Abençoa poderosamente cada um de nós aqui nesta noite, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar o culto. Eu convido o pastor Evandro para vir dar a bênção apostólica. Enquanto aqui eu já vou começando a orar, agradecer a Deus por mais a oportunidade de estarmos presentes aqui na igreja, na casa dele. Senhor Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua presença, para ouvir a tua palavra, para ouvir os teus louvores. Pai, nós te pedimos agora, desperte os teus filhos, cada um aqui, Pai, coloca o Espírito Santo na frente, conduz com segurança de volta para o seu lar, Pai, e abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então nós somos gratos a Deus por tudo isso, pela família reunida, pela igreja reunida, que Deus abençoe a todos nós. Vamos colocar nossas mãos na posição de segurar, de receber, porque os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui as bênçãos na cara de Deus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso, e operando Deus, quem impedirá? Mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E o Senhor é nosso pastor, e nada nos faltará.
eu creio que Ele não vai faltar em nossa vida, amém? Olha, do lugar que cada um está, nós vamos nos cumprimentar com a paz. Grita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer.